Olá, amigos do programa Segundo Tempo. Estamos nesta noite gravando nosso programa de número 35. Eu sou o Fábio Guerra e vou convidar para dar boa noite o nosso convidado, Antônio Nadari. Boa noite, pessoal. Prazer. Obrigado, Antônio. Também agradecer aos nossos colegas aí, o Fábio Nepomuceno, o Rogério Levatel, o Aldoir Moraes, que hoje, infelizmente, não podem estar presentes aí para a nossa gravação do nosso programa, mas a gente vai tocar o barco aqui para mais uma entrevista fantástica aí, mais um programa aí para falar sobre as nossas inspirações e inquietações do programa Segundo Tempo. Também convido a todos a acompanharem nas nossas redes sociais, no nosso site, programasegundotempo.com.br, e quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, faça sua inscrição, participe, acompanhe os demais vídeos e demais entrevistas que a gente vem fazendo. Então, vamos de bate-pronto falar com o Antônio. Antônio, quero que te apresente para os nossos espectadores. Quem é o Antônio Nodari? Essa pergunta é complicada. vamos falar no nível filosófico aí, né? É uma pergunta sempre muito profunda, né? Quem sou eu? Mas desculpe a brincadeira aí, Fábio. Hoje eu trabalho, estou como diretor-geral do Blink, que é uma divisão de sistema de gestão do grupo Local Web. Tenho formação em informática, fiz na minha época eu fiz tecnologia em processamento de dados lá na Unicinos. Até tentei fazer uma de física aí, mas desisti. Os computadores estavam começando, eu gostava de brincar com computadores, então, eu acho que é mais o meu lado aqui é trabalhar com computador. Daí eu fui para informática, aí, que era o curso que tinha mais perto na época, eu acho que não tinha em Caxias ainda curso de computação. E daí me formei. Depois de formado em processamento de dados, eu comecei já a trabalhar em algumas coisas, e daí surgiu uma oportunidade aqui na UX, em Bento, que estavam abrindo um curso também na mesma área, e fui convidado para ser professor de curso de tecnologia, né? Então, naquela época não era necessário, assim, mestrado, doutorado ali para esse curso de tecnologia, então eu pude entrar aí. Tanto dentro da UFS ali, tive a oportunidade de ser professor ali, fiz algumas especializações, e depois fiz um mestrado também da UFS ali em administração de empresas. Então, essa é a minha formação, e nesse meio tempo eu sempre inicialmente trabalhei como empregado em empresas aqui de Bento, depois abri meu próprio negócio em programação de computadores, e me aventurei por e-commerce, e depois voltei dava um passo no e-commerce também, enquanto dava aula, enquanto desenvolvia sistemas, então fazia um certo malabarismo. O Fábio me conheceu aí na época aí, já deve lembrar aí. Eu te conheço há alguns anos aí, então a minha lembrança aí do importante do nosso bate-papo, dos momentos de consultoria, foi o motivo do meu convite para ti aí, para estar compartilhando aí. E então eu vou pegar um gancho aí dessa tua história aí. Quando é que tu começou a fazer software? Mais ou menos em que época? Porque tu fez curso de informática ainda, então, com certeza, quanto tempo tem aí a tua empresa? Essa história é engraçada ali. Eu aprendi a programar com uma espécie de calculadora programável, né, que eu
ganhei meu pai lá quando eu tinha 12, 13 anos, não é? Era Casio FX 702P, alguma coisa assim, né? Uma calculadora programável em BASIC. Aí comprou a calculadora lá, eu acho que, sei lá, comprou no Paraguai, coisa assim. Era legal, tinha um tecladinho, assim, né, pequeno, e programava, daí tinha um manual, e o manual ensinava aí, né, os passos de programação, fui lendo aquilo lá, aprendi por conta própria, né, achei bacana, e, e daí fiz assim, dava para fazer pouca coisa, tinha pouca memória, fazia uns joguinhos, e daí comprou uma impressorinha também, e fiz um programinha para imprimir os recibos de pagamento dos funcionários da gráfica do meu pai, né? Então ela funcionava também como um primeiro programa Primeiro de software foi para automação. controlar registro de pagamentos, então. Recibo de pagamento. O primeiro software foi uma folha de pagamento. Tu botava tinha que botar o recibo de pagamento, tinha os descontos que eram feitos, então isso aí ficava armazenado na memória, assim, né, os descontos, e botava mais ou menos o valor do, do salário e coisas assim, ele imprimia um recibinho com os descontos, né, e o valor final ali do salário, né, então, em vez de fazer à mão aquilo lá, era bem mais rápido fazer nessa calculadora programável, com uma impressorinha térmica ligada. E daí, viu que era interessante. Também ele gostava bastante também de tecnologia, então ele comprou lá para usar na gráfica. Em casa também é um outro computador. Era baseado no TRS-80, já ouviu falar do TRS-80? Não ouvi Não. falar. Se tiver algum pessoal da informática vai saber, né? TRS-80. Eu já aproveitava também para falar uma curiosidade. Meu primeiro computador foi um MSX. Então eu Ah, também sou da pré-história. é muito novo. O MSX já era colorido. E esse TRS-80 era uma geração bem anterior. Então, teve o TRS-80, depois veio os da Apple, né, o Apple II, depois os PC, depois os MSX, né, mas o que sobreviveu acabou sendo os da Apple e os PC, né? Sim, certo, né? Lá entraram para a história, né? E assim, daí também com outras coisas ali, eu falei, né? Fui seguindo essa área de informática aí, né? Então aprendi a programação meio que por conta própria lá, e depois, quando entrei na faculdade, já sabia um pouquinho, então facilitou um pouco também a vida aí, né, nessa parte de programação, né? Eu gostava bastante, né? E daí, enquanto fazia também, fui automatizando alguns processos dentro da gráfica do meu pai, né? Cálculo de orçamento de impressos, controles de contas a pagar e receber, essas coisas assim. Perfeito. Não tinha internet, não tinha. Né, E, então era tudo no local. o pessoal, eu li algo a respeito numa entrevista tua, eu vou te perguntar, quer dizer que o pessoal te incentivou a tu colocar um software de RP lá no início da tua história? Diz, não, esse é um mercado muito bom, não tem concorrente, pode ficar tranquilo, pode colocar teu negócio. Foi bem assim ou foi um pouco diferente? Não, assim, quando vamos pegar houve uma situação que, quer dizer, mais de uma situação, né, assim, em que quando a gente tentava buscar talvez investimentos, né, coisas assim,
pessoal dizia, pô, a área de ERP já está consolidada, já tem a TOTUS, né, que comprou DataSul, comprou não sei mais quem, então não adianta tu querer entrar nessa área aí, né? Então teve um caso que era busca assim de investidor que mandava eu um projetinho, alguma coisa assim, e eles se respondiam, olha, essa área aqui já não faz muito sentido tu assim, a gente investir porque já está consolidado, né? E daí também, uma vez a gente foi numa apresentar, a gente participava de feiras do Sebrae, assim, certas feiras que tinha em Porto Alegre, né? Era até um pouco internet pré-histórica, assim, né? Porque depois de internet começou a mudar, né? Assim, começou a ficar muito mais digital, né? Mas nessas épocas, também numa feira lá, estava apresentando, daí é, chegou lá um cara lá olhando, mas tu é louco, tu querer fazer sistema, tem um monte ali de sistemas muito bons no mercado, né? Tu nunca vai conseguir competir com ele, busca outra coisa. Que, Então, então assim, que de baita um lado, incentivo, hein? é, então assim, não era, é que de um lado tu vê alguém dizendo, pô, né, faz sentido, né? E do outro lado, tu está vendo que o negócio está dando, né, alguns resultados, está sendo usado por clientes, né? Está aumentando a tua base, né? Como a gente chama hoje, né? Então, tu insiste, não é? E, por outro lado, também, como um empreendedor, Fábio, tu lida com muitos, né? Tu sabe que, assim, não é uma vida tão fácil, não é? Uhum. Para o pequeno empreendedor, né? Assim, alguns fazem aquela, empreendedor, cara, né? Carrão, né? O cara tá bem ali, né? Parece tudo muito fácil, né? Mas o pequeno empreendedor, ele muitas vezes ele não tem opção, né? Ele tá ali, ele tem que sobreviver, não é? Ou ele faz dar certo, E ou ou ele não dá tem para onde certo ou ir, ele dá né? certo. Ele não tem outra alternativa, aí, senão ele não paga as Exatamente, contas. né? Exatamente. Então, pode ser que alguém diga, ó, isso não funciona, mas, né? Tu tem que acreditar em ti mesmo, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar uma curiosidade aí, do tempo ainda que te visitava, aí ah, além de hoje tu ter um software que é um dos mais famosos do país, que é o Bling, que é o ERP, e lá na tua história, quando eu te visitava aí, tinha um monte de caixa lá na tua sala, um monte de caixa de papelão. Tu, nos primórdios dos e-commerce, tu também tem uma história aí de o que que vendia. Lembrando que a nossa entrevista está sendo online, mas o Antônio está em Bento Gonçalves, né? Então é terra de vinícolas. É, assim, tinha umas caixas de vinho, já deu spoiler aí, né? Não, eu acho que, assim, eu vivi o começo da internet, né? Então, e meio que a internet é que nem o chat GTP hoje em dia, né? GPT hoje em dia. Todo mundo, né, fala disso, né? Só se fala disso, não se fala de mais nada, né? É IA, inteligência artificial e é só isso. A internet daquela época era bem assim também, né? Então, só se falava de internet, todo mundo queria estar na internet, queria
ter um negócio na internet, todo mundo queria, né, sabia que ia ser a coisa do futuro, não é? Então, a gente viu acontecer lá fora e disse, pô, isso vai vir para cá também. Uhum. Vamos tentar aproveitar, né? O e-commerce a Amazon estava explodindo, não é? Vários e-commerces assim, muito famosos, né? Tinha um americano que se chamava Wine.com, né? Que era um negócio assim, fantástico, assim, certo? Né? Milhares de vinhos, avaliações, não é? Era um case estudado lá nas universidades, né? Lá da americana, né? Esse o Wine.com. Daí tá na internet, tá em negócio, conhece isso aí, pô, aqui, terra do vinho, não é? E-commerce, vamos tentar vender vinho pela internet, né? Daí começamos a desenvolver, né, o sistema de venda online. Esse era 1999, 2000, né? Então, assim, 99, 2000 não existia iPhone, era internet de escada, era para ter uma ideia, né, de como é que era, né? Então, não existia venda por cartão de crédito online. Praticamente, tu tinha que mandar o número, né, do cartão de crédito para o cara e ele pegava na maquininha manual lá e fazia a aprovação do cartão, né? Assim, uma segurança assim maravilhosa. Não tinha logística, frete, né? E plataformas de e-commerce não existiam também, então. Mas isso não era nada problema, né? Para nós era. Isso era Como a gente tudo. não sabia, né? Isso tu não sabia dos problemas. Diz, bom, eu vou resolver isso aí. Qual é a É, plataforma de e-commerce que tu criou naquela época? a gente não sabia que era impossível, né, Fábio? O bom era isso, né? Quando tu não sabe que é impossível, tu vai lá e faz, né? É isso aí. A frase aquela, né? Então, a gente começou a desenvolver loja virtual aí, aprendemos a programar para a internet já, era umas coisas, assim, a internet já estava com algumas ferramentas, né, para isso. Na época tinha o ASP da Microsoft, tinha já o PHP, então nessas pesquisas aí a gente foi criando algumas interfaces de loja virtual que permitiam ter o catálogo básico e fazer a compra, gerar o pedido, depois o pedido, pagamento, boleto, não é? Cartão de crédito tinha também, mas às vezes era bem mais complicado, eu tinha que ligar para o cara para pedir o número para fazer a aprovação, né? Era uma coisa bem complexa, né? Não tinha muita coisa. Depois a entrega também era um outro desafio, né? Praticamente o correio não mandava garrafa, mandava era mais cartas mesmo, né? Tinha pouco transporte de mercadorias assim de pequeno volume, não é? Os transportes na época eram grandes volumes, indústria, que iam para distribuidores, vendedores, né? Assim, né? Então cargas pequenas e fracionadas eram muito muito raras, né? Hoje em dia fazer uma entrega, sei lá, né, de uma caneta lá para Nordeste é fácil, né? Mas na época era caro e complicado. Então, a gente teve que, entre aspas, desenvolver embalagens assim, né, para transportar vinho, não é? Ou desenvolver tecnologias e ver quais transportadoras levavam cargas fracionadas com preço competitivo, né? Porque tu não podia cobrar o dobro do preço de uma caixa no frete, não é? Assim, então, como equacionar isso aí, né? Então, era desafio, né? Mas, assim, a gente foi fazendo e foi, à medida que foi amadurecendo também as tecnologias e as logísticas, a gente foi
dando. Né? Então, ficamos um tempo, né, com esse e-commerce de vinhos, paralelamente às outras atividades. Né? Afinal, quem estava atuando, gerenciando, fazendo todo o processo era a minha esposa, né? que ia nas vinícolas, negociava, né? Pegava os vinhos, embalava, empacotava, entregava na transportadora, emitia as notas, né? Fazia tudo. Ela e mais uma outra pessoa, um estagiário, né? Coisas assim, né? Essa vida Nunca... de empreendedor, o pessoal acha que é só glamour, então, olha lá, ia nas vinícolas, pegava o vinho, levava para o escritório, fracionava as caixas que tinha pego para botar para os pedidos, embalar, Falava, expedir emitia etiqueta, nota, ir etiqueta, na transportadora, despachar largava na produto, transportadora. só Era isso diversão. aí, né? Exatamente, né? Então, eu fazia tudo, né? E aquela história, às vezes, pô, me deu um vinho lá, que era lá sei lá, de Flores da Cunha, né? O cara pedia uma garrafa, não ia buscar uma garrafa lá em Flores da Cunha, então tu comprava no mercado aqui, no supermercado, botava e mandava. Lá no mercado dele lá não tinha, né? Então Aí acabava, tem. mesmo tu não pegando em preço assim de vinícola, acabava ficando mais barato do que tu ir buscar, né? Lá, uma garrafa lá em Flores da Cunha. O ganho de tempo e de deslocamento viabilizava a margem menor. No final tu tinha que não pensar em margem individualizada, mas em margem de contribuição. Perfeito. Contando um pouquinho dessa história aí, qual é que era a plataforma de vinhos e o que que aconteceu com essa plataforma? O que que tu fez com ela? O que que você e sua esposa fizeram? Era Vinhosnet. Eu até não sei se ainda existe, né, essa plataforma, assim, né, mas chegou uma época, a gente viu que estava, assim, não estava crescendo, né, e meio que empatava, né? Então, a gente, ou vamos parar ou vamos vender para alguém que talvez, né, tenha mais condições de tocar. Então, tinha uma pessoa que tinha uma distribuidora de vinhos, quis assumir, né, então a gente vendeu a empresa, né, assim, para continuar. Como era um código criado por nós, o princípio da plataforma, né, ficou um pouco difícil também a gente dar um suporte para eles. A gente sugeriu que eles fossem mudassem, né, a plataforma para uma de mercado que a gente tinha na época também. Assim, não fazia Uhum. sentido, né, manter. E esse foi o primeiro, foi a primeira venda de operação tua? A primeira venda de negócio? Ou tu já tinha feito alguma outra, algumas. Essa foi a primeira. Uhum. E como é que vocês ficaram pensando, olhando para o nosso público aqui, olhando um pouquinho para ti, ou contando as tuas experiências, foi doloroso fazer esse encerramento da operação, vender a operação? Foi tranquilo? Foi demorado para decidir esse processo? Porque tu tinha a tua empresa, que é a principal, mas de qualquer forma tu tinha um negócio paralelo que gerava um resultado. Como é que foi essa transformação, essa mudança, esse vender a operação? Como é que foi esse resultado, a Sim. emoção sentida aí? Não, assim, como eu falei, quem atuava na época era minha esposa, e era mais ou menos dizer, uma, o, assim, ela tinha bastante apego também, não é, pelo negócio, né? E então, assim, e eu também, assim, pelo fato de ter criado toda aquela história, não é, era
assim, os primeiros sites de e-commerce, né, do Brasil, não é, assim, de vinhos, né? Assim, então, tinha uma história, né? Mas, assim, estava realmente difícil, né, de manter, né? Assim, precisaria ou ter um bom investimento, não é, para fazer com que andasse, não é, ou fechar mesmo, né? Então, como surgiu um interessado, a gente optou por se desfazer, não é? Então, enfim, né, foi um negócio bem pequeno, Uhum. como não tinha ativos, né? Tinha um pouco de estoque, não era praticamente a gente trabalhava sem estoque, não é? Mas esse é o E menor dos problemas. Esse era vender a carteira, o estoque, deixa que tu toma. Estoque cheio pois de é, vinhos, esse ó. Eu vou acho que vender o esse código-fonte. Os vinhos deixa que eu elimino esse estoque aqui. não, mas eu acho que esse era um dos problemas, porque não dava lucro, né? Porque consumia metade do estoque, né? Hoje nós precisamos experimentar este aqui. Então já pegava um rótulo, já experimentava. Claro, né? Como sempre, aí tu tinha que conhecer o produto que tu estava comercializando, né? Perfeito, perfeito. Não tem como é que tu vai dar opinião, né? Como te pedem, né? E vinho tem muito disso, né? O pessoal pede, né, opinião sobre o produto, assim, que está vendendo, né? É uma espécie de consultoria, assim, vinícola também, né? Quem trabalha com isso, né? Tem que saber, tem que conhecer, né? E apresentar novos produtos, sugerir, né? Entender o gosto, né? Então, tem esse lado, né? Então, no final das contas, tu tem que consumir uma parte assim, do estoque. É um trabalho difícil, né, Fábio? É um problema, é um problema. A gente tem um parceiro aqui do programa aí, que é o vinhosdaserra.com, que ele é parceiro do programa e nos agracia com umas garrafas de vinho aí. Então, volta e meia, a gente também tem que fazer um problema de degustar umas garrafas de vinho aí. Poxa, é um problema É, aí, nossa. sim, para ver, né? A gente tem. A vida é difícil, né? É verdade. Quando- Ah, mas, assim, daí, sabe, foi, assim, por um lado foi um alívio, né? Porque tu não tinha mais aquela preocupação, porque tu sabe que o negócio tem uma série de responsabilidades também, né? uhum. Né? Então, tu não pode parar de pedalar, né? Senão ela cai, né? Perfeito. E desse teu caminho empresarial, tu faz um caminho que muitos de nós aqui, inclusive do programa Segundo Tempo, a gente fez e faz. Vivenciar uma vida acadêmica. Tu deu aula aí na universidade também. Como é que foi esse período aí de experienciar a vida profissional e acadêmica, onde tu navegou nas duas e a gente já conversou um pouquinho antes aí, tu me comentou que agora já não está mais professor, mas como é que foi esse, como é que é conciliar essa vida, né, das duas cadeiras, do empresário e da academia? Não, assim, sabe, né, a gente estava comentando antes, né? É um pouco de malabarismo, né? Assim, tu tem que não deixar, né, os malabares caírem, né? Porque tu tem que dar atenção pro negócio e ao mesmo tempo a vida de professor não é uma vida tão fácil também, não é? Eu, eu acho, assim, que na época, né, quando era antes dos 45, né, No primeiro tu tá tempo. numa época, no primeiro tempo tu tem muita energia, assim, então tu consegue, né, fazer,
manter, sei lá, trabalhar durante 3 turnos, né? Uhum. E final de semana também, não é? Aí chega um certo tempo que tu já começa a, assim, não ter tanta essa energia, assim, para manter várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, naquela época, conseguia, né, dar conta, assim, né? Mas, como tu disseste, né, qualquer carreira é melhor se tu tem uma dedicação integral para ela, né? Então, como professor part-time, tu tem a grande vantagem de estar no mercado, conhecer, vivenciar, né, coisas reais que tu pode levar para o teu aluno, né? Então, não fica somente um, exemplos assim, né, não tão do, mu concretos, não é? do mundo dos livros ali, e muitas vezes o tempo É, dos livros, aí o pessoal falando das empresas e deu uma quebradeira, aquela bolha da internet lá, cara, um monte de livro cheio de caso lá, ah, elogiando lá as coisas que e a quebraram, né? empresa Que nem tu aquela quebrou. wine.com lá que eu falei, né? Também era case, né, de universidade, mas quebrou feio, né? Então, é bem isso, né? E informática também, assim, tem bastante disso, né? Ferramentas que tu usa no dia a dia, né? Problemas que tu encontra, assim, dentro das empresas para resolver, não é? Então, a pessoa que está no mercado, ela consegue levar um pouco mais dessa riqueza, né? Dependendo, claro, a disciplina que tu está dando, né? Se tu estiver bem encaixado com aquilo que tu está trabalhando, eu acho que é bastante produtivo, né? Agora, se tu for trabalhar com somente disciplinas assim que não tem relação com aquilo que está fazendo, né? Acaba sendo assim, tu vai ter que ter um esforço grande ali para conseguir, né? Uhum. Desenvolver aquela disciplina, né? Preparar para aquela disciplina, não é? E depois avaliações, né? Trabalhos em casa, né? Que vão consumir um bom tempo fora, né? Da aula também, não é? Então, durante a semana tu reserva algumas horas para a disciplina e no final de semana tu vai ter que estar continuando trabalhando ali, né? Como professor ali para Perfeito. preparações, para correções, né? Então, por isso que eu disse que é bastante demandante, assim, para quem trabalha, né, em mais de uma área, né? Por um lado. Por outro lado, é muito legal porque dentro das escolas, principalmente do ensino superior, tu faz um networking bem bacana, né? Seja com outros professores, né? Seja com alunos, assim, que muitos alunos trabalham em empresas, então tu conhece gente. E na minha área assim, de tecnologia, conheci muitos estudantes que estão hoje trabalhando conosco ainda aqui na empresa, né? Entraram como estagiários, às vezes, né? E foram seguindo carreira, né? E hoje já tem cargos bem importantes dentro da empresa também, não é? Então, tu consegue, como professor, tu consegue descobrir, né, talentos Então, na bem verdade, tu não antes, dava né? aula com o intuito da docência, tu era o RH infiltrado na instituição para captar funcionários para tua equipe. Aí, difícil de conseguir É mão de isso obra. aí. Bom, eu vou dar umas aulas, umas disciplinas e vou trazer uns funcionários para cá. Não, pior que fiz bastante disso Que também, é sabe? fato, né? Imagina, professor da área de tecnologia, inevitavelmente acaba conhecendo o aluno e tendo empresa. Sim. Não, e assim, às vezes, tipo, né, tu tá aí de tocaia aí, né, aquele que tá recém entrando ali, né, e ainda não tem emprego, não tem nada, mas é uma pessoa talentosa aí, né, Uhum. é bem, não vou dizer que é bem fácil, né, mas é uma forma, né, de tu descobrir talentos, né, e fazer esse networking, né, mesmo com outros Perfeito. professores.
a universidade dá oportunidades também de eventos, né, que tu pode participar, te dá, né, toda uma série de aberturas, né, para diversas coisas, até para outras empresas também, né, ter entrado, né, te apresentar, eu sou professor aqui da UX, né, legal, né, fica mais fácil, né, de conseguir uma abertura, talvez em algum lugar, né? Uhum. Chamar pessoas assim legais para ir lá conversar lá com a turma, não é? Ou levar a turma para visitar alguma empresa, não é? Essas coisas assim. Então, tu vai formando essa rede também, né? Dentro desse meio. Perfeito. Tem um fato, tem uma história aí contigo que eu quero te perguntar, se me permite aí invadir um pouco da tua história aí, mas eu não vou poder perder a oportunidade, porque como eu tive um acesso, ter tido essa oportunidade de trabalhar dando consultoria aí para ti, e acredito que seja uma situação bem comum de empresários que estão num grau de maturidade da sua idade, da sua empresa, do seu negócio, e que a empresa, lá no começo, tu tinha um sócio. Sim, E aí, aconteceu no meio deste caminho da sociedade se separar. Gostaria que tu contasse um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, porque vejo que pessoas que estão justamente nessa nossa conversa desse segundo tempo, aqui um pouco que são empresários, os caminhos talvez não sejam mais os mesmos dos projetos das pessoas quando formam a empresa, e aqui um pouco os caminhos começam a ser diferentes. E aí essa separação da empresa, essa divisão da empresa, muitas vezes é muito dolorosa. Mas eu gostaria que contasse um pouquinho da tua experiência, como é que foi, se também se foi dolorosa ou não, se foi tranquila ou não, como é que transcorreu, porque sabendo e te conhecendo ainda numa época onde tu tinha um sócio e depois dando uma outra consultoria na época que tu não tinha mais sócio, queria que tu contasse um pouquinho essa tua vivência, essa tua experiência de mudança da empresa, porque muda a batida de 4 mãos para 2, né? Para tocar por conta. sim. Não, Fábio, assim, eu dentro de vários negócios, assim, tive vários negócios que eu tive sócios também, né? Mas agora, falando nisso, até lembrei, né? Da loja virtual não tinha sido a primeira venda. Eu tinha uma participação com o meu ex-cunhado numa loja de informática, bem antes ainda, Viu? e eu Ali, vendi a ó, minha participação. saiu mais um comércio aí da Cartola aí. Exato, né? Casualmente, opa, Então, tem mais uma empresa aqui que eu fui sócio. é, pois é, era Eu vou abrindo a caixa nem preta falo. e vai saindo negócio. Daqui a Pois pouco, é, opa, mais um CNPJ aqui. Eu nem mais um lembrava negócio aqui. desse. O pior é que é assim mesmo, né? Mas, então, eu passei por diversas dessas divisões de sociedade, certo? E essa assim, do Blink foi. Eu acho que foi assim, talvez a última, não é? Então, nessas situações assim, de sociedade, assim, já deve ter ouvido falar, não é? Mas uma sociedade é um relacionamento pessoal, né? Tem que ter um relacionamento bom, né? De amizade, confiança, né? Respeito, né? Entre as pessoas, né? Então, assim, me falou, né? Chega um determinado momento que talvez os interesses, né? Ou a forma de trabalhar, né? Ou, vamos dizer, alguma situação que tu não gostou, né? Que o outro fez, assim, pode gerar, né? Uma,
uma, vou dizer, uma desavença, né? Mas assim, um atrito, não é? Alguma coisa assim que torna esse relacionamento pessoal mais difícil, né? Então, isso impacta bastante na sociedade, né? Porque, imagina tu, uma pessoa talvez assim que tu não concorde assim com algumas opiniões, tu vai ter que ficar, né, convivendo, não é? Então, acaba sendo nesse sentido, né? Tu vai na conversa, diz, ó, né, como um relacionamento qualquer, melhor nós, né, pararmos aqui, cada um ir para o seu lado, né? Então, aconteceu, assim, né, não foi uma única vez em sociedades, eu acho que praticamente todas é complicado, porque tu tem que ficar fazendo levantamento, né, ou tu vende a tua parte, tu compra, né, então essa negociação envolve avaliação, né, de quanto vale, né, aquilo, né, então, por exemplo, se tu avaliar muito e diz, então, tá, me dá essa grana, né, se tu avaliar pouco, tu, tu vai te sentir, né, que tá perdendo, não é? Então, é sempre complexo, né? Na Isso. época, vocês chegaram a fazer o processo de valuation da empresa? A empresa era bem pequena, assim, na época, né? Então, assim, a gente nem tinha condições de contratar, né, alguma consultoria externa para fazer, né? Então, a gente fez por nós mesmos, não é? E como era software, a gente optou por fazer uma cisão, né? Ninguém tinha condições, talvez, de comprar a parte, e também ninguém assim, estava assim tão interessado em vender, porque via potencial também, né, Os dois no pegaram o negócio, né? serrote e cortaram no meio, ó, cada um fica com metade aqui, metade da cadeira é tua, Exatamente, metade da mesa é tua, metade do... exatamente, exatamente. Metade do lustre Ó, vamos cortar tudo na metade, cada um fica com metade. foi lá, a decisão salomônica, né? Até os funcionários, né? Cortaram os funcionários da metade aí, ó. A Exatamente, partir da foi assim manhã, mesmo. metade vai lá para outra sala, a outra metade fica aqui. Foi bem assim. E, Maravilha. é, e assim, Faz quantos anos que aconteceu isso? Faz mais de 10, né? sim, eu acho que foi 2012, por aí. Ah, faz uns 10, uns 10 anos mais ou menos que tem essa mudança Deve. aí. Hum, sim. Assim, claro que na época a gente fica meio chateado, assim, né? Mas depois tu vê que faz parte, né? E cada um tem a sua vida hoje, tá todo mundo bem, não é? Então, acho que foi feito com essas divisões, né? Sempre Uhum. tem que tentar manter, né, a cabeça fria, né? E tentar manter o respeito, né? E seguir o barco, não é? Perfeito. Não há nada no pessoal, não é? Mas realmente difícil, porque né, é uma separação, não é? Perfeito. É uma Quase como um separação. divórcio. É um divórcio de sociedade. Então, sempre tem umas Exato, rusgas que acabam ficando, mas naturalmente é um exato, caminho aí de evolução. exato. E uma coisa muito bacana que aconteceu contigo, né, que a tua empresa é uma das poucas empresas, vamos dizer assim, vou falar do sul do Brasil, mas talvez da Serra Gaúcha, que tem uma possibilidade e foi receber um aporte de um investidor. Como é que foi o trabalho para construir esta preparação? O trabalho para ti como sócio, para preparar a equipe, para que um pouco que viesse um investidor que porventura
vem, obviamente, com seu grau de exigência, seu grau de resultado esperado, seu grau de busca de ampliação de mercado, porque aí muda a empresa do Antônio a duas mãos, né? Tu tocando o teu negócio, de repente chegar num caminho de conseguir um investidor, que foi o caso, e qual a mudança que hoje, tu atuando como diretor da operação, quais são as tuas mudanças, né? As tuas mudanças pessoais para que a gente possa ver essa experiência, esse aprendizado. Não, legal. Assim, Fábio, a gente teve um aporte lá por 2017, 2018 do Fundo Criatec. Depois, em 2020, a gente teve a saída, né, a venda para do local web, né? Então, dois eventos assim bem importantes ali, né? Então, dentro do negócio, né? O primeiro foi um investimento que chama de seed, né? Não chega a ser um venture capital, né? Porque foi um montante assim mais, a empresa ainda estava num processo mais inicial, né? E não chegou a ser um montante assim, que nem a gente vê nos noticiários ali, né? Muitos milhões de dólares, né? Mas o ponto interessante é isso que tu falou, né? Isso é a entrada de um novo sócio, né? Do teu negócio, certo? Então, antes tu pode usar o cartão da empresa para fazer o que tu quiser, ir no mercado comprar coisa. Depois tu já tem que controlar melhor ali, né? Não pode ir de despesa pessoal assim, tu vai ter que ter o teu prolabore certinho, não é? Então, é um processo assim que vai te exigir mais disciplina, mais organização, né? E o teu o investidor aí que a gente teve o fundo que é a Tech2Ways, eles têm um sistema de governança, tem que fazer auditoria, tem que transformar a empresa numa SA, né? Então tem daí uma SA tem que ter conceito, tem que ter as atas, né? Tem toda uma outra série de burocracias assim que vão te gerar um pouco mais de trabalho assim, né, de gestão, né? E a contabilidade tem que ser feita de forma diferente também. Então, começa a te gerar, né, um pouco de trabalho de assim, tu botar a casa em dia, né? Mas como um seed, né, assim, que é esse investimento inicial, isso faz tu subir um patamar, assim, certo? Se tu quiser buscar mais aportes, não é? Ou mesmo se for querer buscar uma saída para um investidor estratégico, né? Como a gente fez, né? Porque aí tu já vai ter a companhia organizada, né? Ela já vai, né, ter uma governança correta, ela já vai estar auditada, né? Então, facilita bastante, não é? Esses processos né, de due diligence, não é? Então, que, que essas, tanto no aporte de investidor quanto numa saída, eles vão querer ver, né? Vão querer que tu mostre os teus números, né? Que tu prove que aquilo que tu está mostrando é real, não é? Uhum. Assim, não é só contabilidade criativa, né? Então, esse primeiro e único aporte que teve desse investimento que a gente teve foi muito bom, né? Porque ajudou a gente a organizar a companhia. E ainda tinha um, uma pessoa que vinha semanalmente e assim gerava assim bastante discussões sobre como, né, como a gente estava andando, né,
ideias, abrindo, muitas vezes, outras portas, né? Assim, porque eles têm um networking gigante, né? Então, pô, né, vamos falar com eles, né? Eles indicam a gente para outros, assim, então abre possibilidades, né? E, por último, não menos importante, o dinheiro, né, que entra. Só que esse dinheiro, assim, ele já vem um pouco direcionado, né? Tu tem que, antes de tu receber, tu vai ter que dizer para que tu precisa desse dinheiro, né? O que tu vai fazer com ele, né? E realmente tu vai ter que investir esse dinheiro naquilo que tu prometeu, né? Então, uma espécie de plano de negócio, assim, né? Eu preciso de tantos milhões para gastar com tal coisa, né? Né? Não falou Tantos para gastar com pessoal, eu vou pessoa. retomar uma spin-off aqui da Vinhos Net. Nós vamos comprar uns vinhos e umas espumantes. Depois a gente vai ver como é que vai vender. Se não vender, nós tomamos esse estoque aqui. Mais ou menos assim, né? Então, não sei se isso seria aprovado, né? Aí tu vai, inclusive entrando numa situação assim, com a SA, tu pode até perder o emprego de diretor, né? Que a Americanas está aí, tá bem tranquilo. Não, Americanas mostra como é que é entrar na bolsa com dois, três balanços, assim, talvez não tão fiéis ao que era de verdade. assim, eu vejo essas coisas e fico impressionado. Os caras têm que ser muito bons para fazer esse tipo de roubo nesse patamar, né? Porque o grau de exigência, obviamente, em cima de ti, em cima do financeiro, acaba sendo muito significativo, os controles, os registros, as informações, para que possa dar transparência Exato. para todos os parceiros, porque a partir do momento que tu transformou a tua empresa numa SA, muda de figura, né? Passa por processo de auditoria. Os auditores são chatos, né? Contador, né? Então, eles vão na vírgula, né? Pedindo, tá? Como é que faz isso aqui? Pegam, analisam, né? Às vezes por amostragem, às vezes o detalhe mesmo, né? As suas operações para fechar com aquilo que tem no banco. Então, assim, o cara fazer algum tipo de malandragem tem que entender muito desses processos aí, né? Que não é o meu caso, eu nunca fui contador, sou mais de tecnologia mesmo, né? E produto, então nem sabia, nem sei até hoje, né? Como já Pessoal, não me preocupo com isso, o né? Só sistema de quanto mais certo pagamento tiver, aqui, menos problema. o sistema de pagamento aqui, vocês não se preocupem, eu fiz um programa aqui na calculadora, é aqui que a gente faz o registro das informações. Sabe que é engraçado, mas muitas dessas empresas assim de tecnologia usam planilhas às vezes para controlar as coisas, né? Controle meio na mão mesmo, né? A brincadeira que certamente tu e outras pessoas da área de TI, quando a gente fala qual é que é a tradução de ERP, né? É o Excel Resource Planning, né? Isso aí mesmo, isso aí. Sim, tu é o cara que vai nas empresas de tecnologia e implementa esse Excel Resource Planning, né? Vamos botar um Excel aqui para controlar indicador, para controlar relatório. Não tem nada de errado em Excel. Eu acho que empresas aí de porte gigante, né? Mas quando todos os teus controles estão no Excel, aí a coisa começa a ficar um pouco mais. E como é que tu vê essa evolução do teu negócio aí com o networking? Isso foi importante para o crescimento do teu negócio? Está sendo importante essa proximidade com outros players do mercado? Como é que tu vê esses contatos aí? Assim, sabe, eu acho que no caso, quando a tua companhia ela fica
grande ou participa de um grupo conhecido, né, como a Local Web, assim, as portas se abrem mais facilmente, né, que somos lá do Bling. Hoje em dia a gente é conhecido, pelo menos dentro da nossa área de atuação, né? Então, assim, isso facilita bastante, não é? Agora, quando tu é menor, tu tem que realmente atuar bastante nessa questão de networking, né? E daí tu faz por feiras, não é? Eventos, participa e tu vai te apresentando, vai ficando conhecido, né? Criando relacionamento, né? Com todo mundo que é da área e isso vai te ajudando, né? Então, eu acho que não faz milagre, né? Porque se tu não tiver um bom produto, né? Se não tiver alguma coisa para entregar, né? Só conversa não vai impressionar ninguém, né? Uhum. Mas se tu tiver um bom relacionamento com as pessoas e tu mostrar para elas o que tu está fazendo, aí funciona bem, né? Uhum. Pode ser arrogante, né? Com as pessoas, né? Perfeito. E que desafios, aprendizados aí tu teve aí, que tem alguma história interessante, curiosa aí nessa tua caminhada aí de empresário com sócio, empresário sozinho, empresário com investidores aí, tem que ter alguma historinha aí, tem que ter algum perrengue aí que tu passou, ou alguma curiosidade. Assim, a gente passa por bastante coisa, né, sabe? Até, assim, tentando lembrar aqui, né? Mas, enfim, tentativa de fraude, né? Ou problemas por exemplo, a AWS caindo, né? Toda a tela aqui no Brasil, né? Ficar fora do ar, 2G, né? E a gente tem que Nossa. correr atrás para botar no ar em outra região, ou uma tecnologia que muda e tu tem que passar aí o final de semana tentando consertar e descobrir como funciona, não é? Então, assim, a vida de empreendedor ali é sempre, empreendedor não, de pessoa ali, né, que está na batalha, né? Sempre tem um monte de perrengue todo dia, né? E quando tu vê, aquilo assim, olhando assim para trás, tu nem parece que foi tão difícil, né? Mas na época tu perde o sono, tu não consegue dormir. Né? Eu acho que assim, dentro dessa dessa linha de assim, né? Desde lá de vinhos, né? Quer dizer, loja de informática, depois de vinhos, depois de, né, desenvolvedor, depois de assim, sempre teve bastante desafios, assim, né, bastante coisas, assim, que a gente nem lembra, assim, né, muito superficialmente, mas tô tentando aqui lembrar alguma coisa mais específica, mas não Mas consigo, Fábio. não te preocupe, eu vou te fazer uma pergunta para fazer em relação passado, presente e futuro. Desse primeiro tempo de vida, vamos pegar aqui esses 45 anos, que é a inspiração pela qual a gente está desenvolvendo o nosso programa, algum aprendizado que tu teve, que tu entende assim, poxa, isso foi muito importante neste primeiro ciclo, que eu entendo que é o caminho que eu vou usar agora para o segundo, ou alguma coisa que talvez tu possa dizer, poxa, eu gostaria de ter feito diferente nesse primeiro tempo,
que se pudesse voltar atrás, se pudesse voltar nesse momento, para que tu conte um pouquinho, alguma coisa desse teu primeiro tempo, para a gente olhar depois para o segundo tempo aí. Pois é, assim, eu entendo que cada um tem, né, uma trajetória, né, própria, né, Fábio? Eu acho que tu acompanhou a gente durante um certo período, não é? Tu viu lá, eu também acompanhei também tua trajetória naquele período lá, a gente conversava bastante, foi legal, assim, né? Falava, trazia, né, a aula, né, se falava, então, eu acho que essa é a grande, o grande barato, né, da vida, né, porque cada um, né, sabe onde que o calo que dói, né, então tu não consegue te colocar, né, no sapato do outro para saber, assim, as dores, né? Então, essa questão, é difícil a gente realmente ter uma empatia real, né, com a outra pessoa. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados, né, que a gente, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente não julga tanto as pessoas, né, assim, né, a pessoa é boa, má, certo, errado, né, porque a gente sabe que onde ela está agora, né, ela vai depender de toda a história dela, né, do momento que ela teve, né, das dificuldades, né, e do contexto, né, dos cenários que ela passou, né, então, e não dá para tentar seguir os passos, né, de uma outra pessoa, tu não vai chegar no mesmo lugar, não é? Perfeito. Porque o mundo muda, né, também, né? Então, eu acho que é, sabe? Deixa eu perguntar hoje tu está com quantos funcionários na empresa? Exatamente, não sei te dizer, mas é 300 e... um pouco mais de 300, 320 a 340, por aí. Então, gerenciar mais de 300 pessoas numa empresa de tecnologia é um desafio, hein? Assim, eu acho que é mais fácil do que quando tem 10 pessoas, tá? Né? Porque, assim, à medida que tu vai crescendo, tu vai conseguindo ter gestores, coordenadores, né, especializados, assim, que tem mais tempo, né, de acompanhar, né, as pessoas, né, tu consegue fazer uma especialização melhor do trabalho. Então, vamos dizer, um programador, por exemplo, que está numa empresa muito pequena, ou que nem eu, quando eu era programador, eu fazia programador, suporte, manuais, né, análise, projeto, né, fazia tudo, né, testes, né. Então, à medida que a empresa cresce, tu consegue ter uma equipe de análise, uma de suporte, né, o próprio dev ele se concentra mais, né, naquele trabalho dele e às vezes consegue se concentrar numa área mais específica, né, não precisa fazer todas as áreas, né. Uhum. Então, assim, fica uma empresa grande, fica mais fácil para as pessoas que trabalham nela, porque consegue dar um suporte melhor, né, através desses acompanhamentos, né, às vezes tem um coordenador que ajuda essa pessoa a organizar o trabalho dela também, não é? Então, não precisa ficar se preocupando tanto com questões, eu chamo de burocráticas, não é? E ao mesmo tempo, tu tem gestores, gerentes, assim, né? Que às vezes não te levam, né? Aqueles problemas do dia a dia, assim, que Consegue né, represar um pouco dos problemas aí para te levar um pouco mais resolvido. exato, exato. Então,
o fulano brigou com o outro, chamou de não sei o quê. Mas acontecia, né, isso direto. Agora eu não sei mais, né? Eu sei que acontece, mas não chega da mim, né? Felizmente. Graças a Deus, né? Então, é mais a gestão, assim, das pessoas, ela é bem mais sofisticada, porque a avaliação, assim, no meu nível, pelo menos quando, assim, eu preciso participar de uma seleção de novas pessoas, assim, né? Não é mais tão simples, né? Assim, pô, sabe programar bem, não sabe, né? Agora já começa a entrar num nível um pouco mais complexo, né? De habilidades mais, como é que dizem, soft skills, não é? Uhum. Assim, né? Então, mas fora isso, é legal porque tu tem pessoas muito boas, né? Que te dão suporte, né? E permite que tu não te preocupe com aquela breguinha lá, né? Que aconteceu. E o que tu espera? Quais são as tuas expectativas para o teu segundo tempo de vida? Como é que tu olha o teu segundo tempo? O que tu espera? O que tu imagina? O que tu planeja? Bem, além de tomar um vinho contigo, né? Já foi confirmado. É, assim, sabe, eu acho, novamente, né, entendo que são decisões bem pessoais, né? Cada um tem a sua trajetória, suas escolhas. Né? Eu acho que, assim, dá exatamente, né? Não é uma coisa que serve para qualquer um. Vamos dizer, na minha situação, né? Eu consegui atingir um certo conforto, então eu tenho essa possibilidade de ter uma certa liberdade de escolha, de decidir o que eu quero fazer, não é? Certo? Então, por isso é, é bom, não é? Então, eu entendo que esse gosto por empreender, né? Não, a gente não perde nunca, não é? Então, eu espero poder continuar, não é? Em negócios, assim, uma área que a gente iniciou, da empresa que a gente chama área de produto, assim, que é desenvolver novos produtos, não é? Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante, gosto bastante, né? Então esse tipo de coisa eu espero poder continuar fazendo, certo? Não é? Assim, e agora com muito mais experiência, então, né, assim, tu continua errando bastante, né? Mas tu tenta não cometer os mesmos erros que tu já cometeu antes, né? Então, descobre novas formas de errar, né? Acho que é isso que eu pretendo. Descobrir novas formas de errar é um excelente caminho de aprendizado. Então eu acho que é por aí, né? Que tem que seguir, né? Então, e errando, errando por outros caminhos, né? Perfeito, excelente. E tuas recomendações de leitura, filmes, dicas, o que que te inspira, o que que tu entende que pode ser bacana aí para o público que está nos assistindo aí, buscar conhecimento? Legal. Ó, tem um canal no YouTube que é bem legal, é Segundo Tempo. Isso eu recomendo também. Esse é muito bom. Grande dica. E assim, eu li, faz um tempo, um livro que eu me diverti bastante assim, lendo o livro Sapiens, né? Não sei se você já leu também. Uhum.
É uma área, assim, meio filosófica, meio de história, né? Assim, né? E um pouco assim, então, achei bacana, né? Claro, não, cada um tem o seu gosto, né? Mas eu acho que é uma coisa bacana, né? E tenho assistido bastante séries, né? Uma série que eu achei muito, muito divertida é aquela Succession. Não sei se tu chegou a ver, E essa ainda não, Paulo. assim, conta a vida dos bilionários lá, né? Americanos lá, né? Assim, sabe? Né? O cara que criou a Fox News lá, o nome dele lá, né? Então é meio inspirado na vida dele, né? E, assim, um monte de é bastante irônica, assim, né? Mas é muito bem feita. Mais recentemente, uma dica ali de um colega de trabalho até é uma série de The Offer, a oferta. Conta a história de como eles filmaram o Poderoso Chefão. Então, interessante. É, e é legal, eu achei legal assim, porque conta como é o trabalho do produtor de filmes, certo? A gente vê produtor, não é um cara muito, como é que se diz assim, aparece muito nos filmes, né? Aparece o diretor, o ator, né? E essa aí mostra o trabalho do produtor, e o produtor é o empreendedor. É ele que viabiliza a criação, né? Então, legal ver todas as dificuldades que ele tem para fazer acontecer o filme, não é? E daí como empreendedor, assim, eu me senti bem, né? Tipo, olha só, né? É um monte de política, né? Tu tem que, né, buscar, né, dinheiro de um, né? Tem que brigar com o outro, tem que tratar com os egos dos atores, Tem que navegar por muitos interesses aí para que o projeto por possa ser todos os executado. interesses. Exato, exato, é isso aí mesmo, né? Praticamente a vida de Então, empresário, né? exato, né? É bem legal, né? Então, por isso eu achei bacana. Então, essas aí as dicas, né? Que excelentes dicas, muito obrigado, Antônio, muito obrigado. Já anotei aqui, depois na hora de que o pessoal está assistindo, vou colocar uns recortinhos para o pessoal assistir aí do que se trata essas indicações. Então, eu Ah, quero legal. te agradecer imensamente aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, compartilhar um pouco da tua história e da tua visão nesses pontos que são tão importantes. E nós vamos tomar o nosso vinho, vamos uma oportunidade de viabilizar um almoço, uma janta aí, para a gente tomar esse Legal, vinho Fábio. aí, a gente vai poder se encontrar e celebrar aí. Muito bom. Muito bom, Fábio. Eu agradeço muito o convite aí por participar. Assim, legal estar falando contigo e parabéns aí pelo projeto aí. Muito bacana aí. Achei bem legal aí a ideia, a proposta também, né? E o nome também ficou bacana também, né? Bem legal. Perfeito, muito, muito obrigado, obrigado pela tua disponibilidade, Antônio, gratidão, obrigado aí por ter participado e um forte abraço para ti aí. Um abraço, Fábio. Tudo de bom para ti Valeu! aí. Valeu.